2 adolescentes são mantidas reféns num apartamento em Santo André, Grande São Paulo. É repórter? Isso, filho. A gente tá querendo saber se tá tudo bem com você. Nossa preocupação é com você. Se os 3 puderem, um deles, dar um sinal, acenar, fazer alguma coisa para mostrar para todo mundo, para deixar todo mundo mais calmo. Nesse momento, a polícia acabou de invadir o apartamento onde Lindenberg mantinha refém a ex-namorada Eloá e uma amiga Nayara, ambas de 15 anos. Na segunda-feira, assim, foi um dia normal, né? Mas o acontecimento já estava acontecendo, né? Só que a gente não sabia, porque durante o dia é difícil os vizinhos não ter comunicação com o outro, assim, né? Nesse dia, eu me lembro que eu estava na casa dela, né? Passei a manhã toda lá, tomei cafezinho e tudo, a mãe dela ajudava a cuidar de mim. Lindenberg Alves invadiu a casa da ex-namorada na tarde de 13 de outubro de 2008. Eloá fazia trabalho de escola com 3 colegas. Foi um caso que foi praticamente transmitido, né? A gente ligava os telejornais, qualquer horário, estava passando aquele caso. Foi praticamente um plantão, né? E a gente sabe que quando o caso é assim, praticamente transmitido ao vivo, pode sim, né, induzir porque o sequestrador, no caso dele, né, ele estava ali do apartamento, provavelmente assistindo a televisão, ouvindo rádio, querendo saber o que as pessoas estavam falando dele, né? A televisão estava alta, a televisão, a gente ouvia que a TV estava alta, ele acompanhava tudo. O fato de ele conseguir acompanhar todo o caso pela mídia faz ele ter ainda mais poder sobre ela, né? Porque ele consegue manipular ainda mais a situação. Você tinha toda hora pessoas invadindo o assunto, falando, narrando cada passo da polícia, criticando, ou então entrando na própria cena do crime, como foi o caso da Sônia Abraão. E isso, óbvio, que a polícia faz um trabalho de inteligência, de negociação. Você não quer influências terceiras na sua decisão, né? Alô, Eloá? Oi. Eu queria que você mandasse uma nova mensagem para os seus pais, até para a mãe e para as irmãs do Lindenberg também, que estão sofrendo muito. Tá tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais ter tranquilidade. Ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Na verdade, o que dá ibope é o que aparece, né? E esses casos de extremo, de 3 dias, e aí um adolescente, e arma, e policial, é uma coisa que dá ibope. Na verdade, o jornalismo, ele busca isso, né? O extremo das coisas, talvez. Eu acredito que isso daí não seria uma coisa dela estar, né? Eu sei, problema de jornalista. Agora, não sei, numa situação tão crítica dessa, né? Eu acredito que ela deveria ter ficado no lugarzinho dela, né? Não precisar, né? Porque às vezes atrapalha muita coisa, né? Óbvio que você tem que ter aquela busca incansável pela informação, pelas fontes, mas, na minha opinião, é muito importante a gente respeitar aquilo que a polícia, aquilo que as autoridades que estão ali mandam você fazer. Você teve toda a questão lateral, que foi transformar num espetáculo, você tinha uma mídia sensacionalista ali, que transformava aquela miséria numa diversão, assim, entre aspas, pro público. Eu acho que a gente podia, quem sabe, aproveitar esse momento, que a gente sabe que os 3 estão assistindo aqui o programa e eles estão bem, que assim que o Lindenberg, ele confirmou isso aqui pra nossa produção, eles estão bem, estão tranquilos, estão só esperando o momento certo, pedir pra uma das meninas, quem sabe, ou ele mesmo, desse um sinal agora aqui na janela pra mostrar pra todo mundo que está tudo bem, que está ok e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera. Estamos gravando. Se você quiser, a gente grava, eu coloco no ar o que você quiser. A nossa conversa? Vamos conversar. Eu quero te ajudar. Você, de fato, uma entrevista
claro, sempre em busca de ibope, de audiência, você impediu, você bloqueou a negociação da polícia, você cortou o meio de contato. Você tinha um repórter externo entrando ali, impedindo a negociação da polícia por completo. Vidas são envolvidas, e quando vidas são envolvidas, eu acho que a gente precisa ter a noção de que a gente não é só jornalista. É um momento em que a gente precisa parar para pensar não só naquela busca desenfreada pelo furo e pela informação. Então, pra gente foi uma coisa assim muito triste, porque a Eloá ela foi criada com todo mundo aqui. A Eloá era uma menina do bem, ela não era uma menina que tivesse problema, entendeu? Foi um transtorno pra gente mesmo aqui. Parou, né? O prédio aqui parou, né? Praticamente uns 15 dias aí, aquela angústia lá que a família, os pessoal da família boa. O tempo inteiro, as mulheres elas são colocadas em situações onde elas são vítimas, onde elas são obrigadas a estarem ali por muitos aspectos. A diferença de idade, ela de alguma maneira influencia no comportamento, no relacionamento dos dois, porque os dois talvez estejam vivendo de alguma maneira períodos diferentes, né? Ele tem toda uma maturidade, toda uma experiência, toda uma vivência que ela não tem, né? A gente tem duas fases muito diferentes, inclusive de desenvolvimento cognitivo, além do desenvolvimento emocional. Percebi que por várias vezes eles já tinham terminado e voltado. E esse último término, a minha irmã não quis reatar. E aí a gente tem toda uma formação de patriarcado nisso. Então, o homem, se a gente parar para pensar, o homem ele sempre vai ter muito mais poder sobre as mulheres, por conta de diversos contextos sociais. O crime de crime passional, você não tem uma forma de prever, porque não é igual um assalto, que você pode atribuir à pobreza, à falta de segurança pública. Um crime passional, infelizmente, a gente fica sem preparo para dizer quando que vai acontecer. A intenção de ficar o máximo de tempo possível com ela, porque eu amava ela. A nossa sociedade, ela é extremamente machista e a gente tem muitas influências assim, de mídias, e a gente tem influências de formações sociais. Não tem como a gente dizer que a sociedade ela não influencia, porque a gente tem a interação, né, do meio do sujeito no meio, não tem como. A gente ouvia ela pedindo socorro. Eu acredito que ele judiou bastante dela lá dentro, viu? A gente viu que não era brincadeira dele mais, né? Que ele já estava judiando, mas dela ela ficava falando que não queria ele de jeito nenhum. Então ele foi criando aquela fúria, né? E, nossa, foi bem difícil. Ela tá ali num período ainda de maturação, de crescimento, de todo um desenvolvimento. E aí a gente fala de desenvolvimento, inclusive, de habilidades cognitivas, enquanto ele tem toda essa formação. Porque é colado, porta por porta. E a parede é bem fina, assim, a parede, sabe? De um apartamento pro outro, ela não via tudo. Amarrava os lençol e puxava, ouvia pelo copo na parede, ó. A questão de não deixar o sequestro durar tanto tempo, que isso é uma questão que é criticada até hoje, você tem um joga a culpa no outro, a polícia falando que age do jeito certo, especialistas em segurança pública falam que não poderia ter agido desse jeito. Numa das falhas na negociação, Nayara foi levada de volta para frente do apartamento para conversar com Lindenberg. Já foi mais uma agonia para nós. Eu acredito que ela não deveria ter retornado, no caso, né? Porque já que tinha saído, então não tem para que voltar mais no lugar que ela tá vendo que tá correndo risco, né? A Nayara, eu já falei, houve uma participação dela num determinado momento, dela ir conversar com eles na porta. Tá? A mãe dela concordou, a mãe dela estava junto com os
os oficiais do GAT. Na época a polícia não poderia ter tomado essa atitude, porque quando ela faz isso, ela expõe a ex-refém a mais uma situação de risco e você acaba aumentando o número de potenciais vítimas do sequestro. Você expõe mais uma pessoa ao risco do sequestro. Mas foi uma falha muito grande da polícia, porque eles poderiam ter invadido o apartamento antes. E a gente só pedindo a Deus para que terminasse logo aquilo ali que já estava enfadando todo mundo, né? Mas a gente queria que o desfecho fosse de uma outra forma. Talvez se não tivesse sido transmitido o número de pessoas ali em volta e até de repente um aparato de segurança, né? O número de policiais, o número de pessoas envolvidas no caso teria sido muito menor. Poderia ter evitado essa duração absurda de um sequestro. As formas inclusive de monitorar a cena do crime, de invadir, isso poderia ter sido feito de outra forma, mais eficaz, mais segura. E também a polícia poderia ter evitado também a interferência externa da imprensa. A mente do ser humano ela é muito inconstante, ela é muito imprevisível. Ainda mais em situações onde a adrenalina está no nível mais alto, né? Então, assim, ele pode fazer milhares de reações, ele pode ter milhares de reações ali, as quais a gente não consegue prever. Crime passional, você acaba ficando, você geralmente é pego de surpresa. Mas o desfecho poderia ter sido outro se o protocolo fosse um protocolo seguido mais corretamente. Se não tivesse essa cobertura, o desfecho seria diferente. Eu acho que é impossível a gente conseguir saber isso, a gente nunca vai saber isso. Mas eu acho que quando você gera uma comoção maior, os nervos ficam mais à flor da pele de todos os envolvidos. Que era uma coisa muito latente, tá? Acontecendo ali nos mesmos segundos, né? Então acho que esse tipo de reportagem deve haver uma certa pré-seleção anterior. Acho que, assim como esse caso e qualquer outro caso, há impacto na sociedade. Como? Porque isso com certeza foi o assunto dos últimos 3, 4, 5 dias naquele momento, né? E eu acho que é muito importante a gente buscar informação, mas ter um pouco de senso até de humanidade, sabe? Para poder saber até onde a gente pode ir. A polícia acabou de invadir o apartamento onde Lindenberg mantinha refém a ex-namorada Eloá. Já eram mais 6 horas da tarde, foi quando os policiais, né, para libertar, para deixar, acabar com aquela agonia, e começaram a planejar para soltar a bomba, né? E eu só escutei o estouro da bomba, né? Quando aquele fumaceiro, aquela claridão, e os policiais subindo pela janela. Aí a hora que a gente ia descer, nós escutamos tiros lá de cima. Eu moro lá em cima, lá no cima. Deu pra ouvir, menino, o barulho foi terrível. Mas nós só invadimos porque houve disparo. Caso contrário, a gente não invadiu. Não foi eu que dei. Eu lembro que eu dei um da Eloá. A gente tem que ter muita seriedade e saber separar o momento de eu preciso do furo, eu preciso da informação, eu preciso da imagem, pro lado de, eu preciso ter a noção de que aquilo que eu faço pode sim interferir na história, no final da história, como a gente viu que interferiu. Poderia ter sido diferente. É bem temerário isso, é bem perigoso você deixar que uma situação de tensão, de risco à vida, que a polícia, cada segundo é importante, algum fator externo, no caso a mídia, entre e corte o contato da polícia. A mídia acompanhou todo o caso, né, ao vivo. Então eu acho que a gente tem que sempre buscar ouvir todos os lados, mas ao mesmo tempo também, de novo, saber respeitar os limites, né? Saber entender que por trás de uma reportagem existem vidas, existem famílias, existem histórias e existem destinos que podem ser transformados para o bem ou para o mal. Foi tudo que passou era a realidade que estava acontecendo lá, sabe? Uma situação dessa não tem condições de ficar no esquecimento.
Porque foi uma coisa internacional, foi mundialmente, né? Não foi só aqui, a mídia levou para tudo quanto é lugar, né? Debateu sobre isso, tinha grupos sobre isso, eu acho que isso de alguma maneira influenciou bastante no pensamento médio ali das pessoas, no que poderia fazer para isso não se repetir, né? Então eu acho que é primordial, a gente gera discussões que são muito importantes para a nossa sociedade, a gente levanta assuntos que precisam sim ser mexidos e muitas vezes são deixados de lado por serem assuntos espinhosos, delicados, mas eu acho que o nosso papel é sempre trazer assuntos à tona para gerar discussão, mas de novo, tendo esse senso de humanidade e respeitando o limite do outro. Qual é o preço do seu furo, entendeu?